Você é um inútil, você nunca ajuda, você é um bagunceiro, você não faz nada certo, você é um idiota, você é burro. Será que existe um jeito certo de elogiar e criticar as nossas crianças? Você já reparou em como uma simples frase pode moldar a autoestima de uma criança para a vida inteira? Às vezes, não é a intenção, mas a forma como a gente elogia ou critica. Isso pode construir ou destruir o que ela acredita sobre si mesma. As palavras têm poder. Esse vídeo de hoje é para quem quer educar com mais consciência e aprender a falar de um jeito que ensina, acolhe e fortalece. E nós vamos reagir a um vídeo que fala exatamente sobre isso. Como elogiar e criticar as crianças sem afetar a autoestima delas. Há pouco tempo eu publiquei um texto no Pediatria Integral falando sobre como a gente reage, muitas vezes, de forma intempestiva, raivosa, às malcriações dos filhos, e muitas vezes a gente joga na cara deles acusações e críticas muito ofensivas, que machucam muito a criança, especialmente porque se dirigem ao que ela é, não ao que ela está fazendo. O que ela é, o seu caráter, a sua personalidade. Você é um inútil, você nunca ajuda. Isso que o Daniel Becker está trazendo, a gente costuma chamar de rotular a criança. A gente coloca rótulos na criança. E o pior de tudo é que a criança acredita naquilo fielmente. O que o adulto fala para ela, ela começa até a se comportar daquela forma que o adulto acredita que ela seja. Por isso a importância da gente saber criticar. O problema é sempre o comportamento, nunca a criança. Esse tipo de frases que podem ser aparentemente inocentes ou passarem desapercebidas, estão fazendo, na verdade, uma ferida muito profunda na alma dessa criança. Porque a gente está rotulando ela de uma qualidade que fica marcada na sua personalidade. Então, eu sou bagunceiro, eu sou burro. Se eu sou bagunceiro, qual é a consequência disso? Em primeiro lugar, eu vou confirmar isso. Se a pessoa que me ama, em que eu confio mais, está me dizendo que eu sou bagunceiro, eu devo ser bagunceiro. Então, eu vou confirmar isso fazendo um relato particular. Eu cresci ouvindo muito esse lugar. Não era um lugar agressivo, sabe? Que a minha mãe falava pra mim, mas ela falava que eu era bagunceiro. E eu realmente acreditei nisso, sabe? Até eu vir num momento morar sozinho, morar com a minha companheira e perceber que não era bagunça. Eu só não queria arrumar no momento que a minha mãe queria que eu arrumasse as coisas, né? E hoje eu priorizo, assim, a casa que não esteja bagunçada. Eu só consigo parar aqui para gravar os vídeos depois que toda a minha mesa tá arrumada, tá organizada. Então é realmente. E eu falava isso para as pessoas, né? Eu sou muito bagunceiro. E da onde que eu tirei essa ideia, né, de que eu era bagunceiro? Então eu ouvi isso de um adulto, no caso da minha mãe, que não era um lugar violento, que ela me chamava de bagunceiro, era até num lugar de brincadeira, assim, você é muito bagunceiro, levanta, não arruma a cama, né? Hoje em dia eu descobri um TDAH, né? Fui diagnosticado, então isso também tem a ver, né, com essa bagunça, essa desorganização. Naquela época a gente não sabia, mas eu acabei acreditando que eu realmente era bagunceiro e acabava agindo daquela forma, até eu vir para uma casa, dividir um lar e entender a importância, né, da organização e perceber que eu não era bagunceiro. A minha organização era diferente da minha mãe. Então, se na cabeça dela a gente já teria que levantar e arrumar a cama assim que levanta, né? Eu não tinha essa visão. Então, primeiro eu levantava, eu gostava de fazer as minhas coisas, e aí depois eu voltava para arrumar. Não tinha um combinado assim na casa, sabe? bagunça e não arrumando nada o tempo todo. Quer dizer, eu vou reforçar a impressão que meu pai, ou minha mãe, ou minha avó estão tendo e que deve estar correta. Em segundo lugar, aquilo deixa uma marca profunda na autoestima dela também. Eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou inútil, eu sou burro. Se a pessoa que eu confio, que eu amo, está me dizendo isso, ela deve ter razão. Então, na verdade, eu estou acreditando mais nela do que na minha própria capacidade. Eu deixo de acreditar na minha própria capacidade de mudar, de transformar, de evoluir, de melhorar, e eu aceito esse rótulo.
Então o estrago é grande, gente. São 2 estragos. Primeiro, vai reforçar o comportamento negativo. Segundo, ela vai entender que ela é aquela qualidade. Quando a gente violenta uma criança, né, seja com as palavras, seja batendo, né, seja fisicamente, a criança ela não deixa de amar os seus cuidadores, ela deixa de amar a si. E aí que surgem os grandes problemas, né, de ansiedade, de baixa autoestima, de chegar na adultez e acreditar que ela não é capaz, que ela não consegue. É desse lugar da infância. É uma frase para a gente ter sempre em mente a infância é o chão que a gente pisa durante toda a vida. Então o que a gente vive na infância não fica para trás, a gente traz com a gente. Aquela qualidade, burro, inútil ou bagunceiro, e aquilo vai afetar a sua autoestima, vai deixar ela com uma ferida mesmo, uma cicatriz na alma, que é muito difícil mais tarde, só com muita terapia, com muita reparação, como diz o post original da Daniela Leal, lá no Instagram, ela vai conseguir recuperar. A mesma coisa se dá com relação aos elogios. Curiosamente, os elogios podem também ser danosos se eles são feitos diretamente à personalidade ou a quem essa criança é, o seu caráter. Você é a mais linda da escola. Você é a mais inteligente da família. Você é a criança mais inteligente da cidade, né? Como a gente costuma falar, às vezes exagerando. Essas crianças que são rotuladas também de a mais isso, a mais aquilo, você é tão inteligente, você é tão incrível. Esse tipo de elogio, apesar de ser uma coisa bem intencionada, legal, na verdade pode ter um efeito nocivo na criança. Essa ideia já vem sendo trabalhada há alguns anos e ela foi consolidada de forma muito elegante por uma autora chamada Alison Gopnik, que escreveu um livro chamado O Carpinteiro e o Jardineiro. Mais uma vez, a importância da gente focar no comportamento. Então, eu costumo falar com a Clara, ela é muito criativa, realmente ela é. Claro que isso foi construído, né? Não é um dom dela, a criatividade não é um dom, não nasce com a gente, né? A gente precisa desenvolver a criatividade. Então, desde muito pequena, assim, sabe, eu trabalho com ela desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, e hoje em dia ela com 7 anos, você dá uma caixa para ela, esquece, ela vai transformar aquilo ali em algo surreal. Recentemente, ela transformou uma caixa de sapato em uma sorveteria, né? Então tinha todos os compartimentos, os furinhos, onde você escolhia o sabor, depois você escolhia se você queria casquinha, se você queria no copinho. Então essa criatividade, quando eu vou elogiar, que é importante a gente elogiar, eu elogio esse processo. Então eu elogio tudo que ela fez para chegar até aquele lugar. Eu não foco nela somente, sabe? Eu falo, caraca, meu amor, parabéns, isso que você fez foi muito criativo. Então, eu peguei aquele comportamento, aquela ação que ela teve e nomeei para ela que aquela ação que ela está fazendo é muito criativo. Aquilo ali é muito legal, aquilo ali é muito divertido, e eu acabo deixando um pouquinho a personalidade dela de fora. Eu até elogio, nossa, como você foi criativa, né, meu amor? Mas eu não foco somente nela, na personalidade dela, e sim no processo, em tudo aquilo que ela teve que fazer. E algo também bem legal de se fazer para você influenciar a criança, para você incentivar a criança, é você fazer perguntas sobre aquilo que ela está fazendo, né? Então, meu amor, como é que você fez para furar essa caixa? Você furou com o quê? Essa caixa, né? E essa cor aqui, o que que significa isso? Você se mostrar interessado e deixar a criança, sabe? Te mostrar sobre aquilo, te apresentar. Recentemente eu postei um vídeo lá no Instagram, já aproveita para seguir a gente, @Caio e não me vendo, que era a menina que fez um passeio no museu com o pai. Então, tipo assim, só com as coisas que ela tinha no quintal, sabe? Esse vídeo é maravilhoso. E o pai, ele demonstra essa curiosidade. Ele vai perguntando sobre cada obra que tem ali no museu. A garota fez escultura, ela fez desenho, e aí ele ia perguntando. Então, isso incentiva a criança, sabe? A criatividade precisa ser vista. São 2 formas que ela compara de criação de filhos. O carpinteiro é aquele que tenta moldar a criança de acordo com aquilo que ele acredita que deve ser, e o jardineiro é aquele que acha que a criança deve brotar espontaneamente, assumir sua própria forma. O que ele faz é cuidar das condições para que essa criança floresça da melhor maneira possível. É claro que ela indica a segunda forma de educar. E aí dá uma série de dicas de como fazer isso. E uma delas é essa. Não se deve elogiar nem criticar, mas também não elogiar o caráter e a alma de uma criança. Porque se você diz você é a mais inteligente, você é inteligente, ela não precisa fazer nenhum esforço para ser inteligente.
Então aquilo não incentiva ela a continuar melhorando, a continuar progredindo. Além disso, ela vai facilmente identificar que ela não é a mais inteligente. Existem crianças sempre mais inteligentes que ela, existem crianças sempre mais bonitas do que ela, que jogam bola melhor, né? Então, esse tipo de a mais, isso ou mais aquilo, é facilmente admitido. Então, na verdade, você acaba passando por mentiroso. Ela perde um pouco a confiança na gente quando a gente fica falando desse tipo de elogios meio desmesurados. E além E esse tipo de elogio também acaba gerando uma competitividade, né? Se eu falo que ela é a mais inteligente, ela encontra alguém que acaba sendo mais inteligente com ela, ela acaba competindo com essa pessoa, né? Acaba criando uma rivalidade entre as crianças. disso, uma criança que é a mais inteligente, se ela é posta à prova, as pessoas podem descobrir que ela não é a mais inteligente. Então, na verdade, muitas vezes ela recua diante dos desafios. Uma criança que é muito elogiada na escola, ela tem medo de fazer uma prova, de mostrar que ela não é tão inteligente, ela tem medo de tirar uma nota ruim. Então, qual é a forma certa de elogiar, também de criticar? É sempre focar nas atitudes, nos atos, nas ações da criança. Eu fiquei muito triste porque você deixou o quarto desarrumado hoje. Eu fiquei muito zangada com você porque você bateu no teu primo e ele não tinha feito nada contigo. Eu fiquei magoada porque você se comportou muito mal na casa da vovó e eu tinha pedido para você fazer tal e tal coisa. Vai falar dos nossos sentimentos, você tem total liberdade de falar do que você sente para o seu filho, da mesma forma que você também tem o dever de reconhecer e acolher qualquer sentimento dele, já falamos aqui disso muitas vezes, né? A gente deve sempre acolher qualquer tipo de sentimento que é manifestado pela criança. E um bônus é a gente já fazer essa crítica direcionando para a criança, mostrando que ela, a forma que a gente quer que ela se comporte. Então, se ela não arrumou o quarto, né? Meu filho, tô vendo que o quarto hoje está bagunçado. Você não é essa criança que deixa o quarto bagunçado, né? Você arruma o seu quarto. O que está acontecendo? Se ela bateu no primo, meu filho, o que aconteceu que você bateu no seu primo? Você não é essa criança violenta. O que está acontecendo? Né? Você sempre tentar tirar de dentro aquilo, o melhor da criança, né? Não tatuar dentro da criança, na alma da criança, como o Daniel Becker falou, o comportamento ruim, mas sim poder transformar esse comportamento. Então, se você não quer o quarto bagunçado, se você não quer que ele bata no primo, então você critica e aí você redireciona para aquilo que você acha o correto, né? Ajuda essa criança a ir para esse caminho. E respeitar esse sentimento, e ao contrário, devolver para ele esse sentimento em palavras, mostrar que ele está sendo ouvido, acolhido e respeitado. Mas ele também pode ouvir os nossos sentimentos. Todos os sentimentos e emoções são bem-vindas, é isso que o Daniel Becker está falando. Então isso é inteligência emocional na prática. Então se é um valor, o quarto está arrumado, e você fica com raiva quando você vê o quarto arrumado, você já fez esse combinado com ele, então você fala sobre essa sua raiva, mas o fato de você falar sobre essa sua raiva não quer dizer que você precisa agir raivosamente. Então, pô, meu filho, mais uma vez, cara, você deixou o quarto desarrumado. Eu fico com muita raiva quando eu vejo que você levanta e você vai jogar no seu celular, você vai jogar o seu videogame e você não arruma o seu quarto. Você pode, por favor, arrumar o seu quarto e depois você vai fazer as suas coisas? Tem como você cumprir esse combinado aqui de casa? E aí você pode falar sobre as suas emoções e os seus sentimentos. Você deve fazer isso. Sentimentos. Então eu fiquei triste, eu fiquei zangado com você porque você teve uma má atitude. Porque você não se comportou da forma mais legal que você consegue. E quando for fazer um elogio, a mesma coisa. Você sempre dá uma virada para o positivo. Eu tenho certeza que na próxima vez você não vai bater no teu primo, porque ele é um cara legal e vocês vão conseguir brincar juntos. Eu tenho certeza que na próxima festa você não vai ficar fazendo birra na casa da vovó. É só a gente conversar um pouquinho. Eu tenho certeza que você pode melhorar a tua atitude. Então isso é incentivar uma criança a melhorar, a buscar se comportar melhor, buscar evoluir, buscar se tornar uma pessoa melhor. E no elogio é a mesma coisa. Eu fiquei muito feliz com a tua nota, porque eu vi que você estudou, eu vi que você fez um esforço e você conseguiu melhorar muito a tua nota em matemática. Eu vi que você fez um esforço para se comportar bem na festa, que você foi legal com os teus amiguinhos que você convidou aqui. A mãe ficou muito contente com o teu comportamento, com a tua atitude. Você foi legal pra caramba. Eu tenho certeza que na próxima vez você vai ser legal também. Então focar sempre no comportamento, nunca no caráter ou na personalidade. Tanto para elogiar quanto para criticar. Então no elogio, reconhecer o esforço dele, e parabenizar, celebrar quando ele tiver tido um bom comportamento, tiver tido uma mudança positiva, e na crítica mostrar também que ele pode ter um comportamento melhor, que ele pode mudar, que ele pode melhorar, que ele pode evoluir, e fazer desse esforço um esforço que é, sim, aí sim, elogiado
e recompensar. Maravilhoso conteúdo. Eu acho que, para resumir, o mais importante é nós sermos sinceros com as crianças. Na crítica e no elogio, a gente foca no comportamento, na ação, e não rotular a criança. A criança nunca é, ela sempre está. Você lembra de alguma crítica feita pelos seus pais durante a sua infância? Se sim, comenta aqui para a gente provar como as palavras que a gente escuta na infância a gente carrega para a vida inteira. Às vezes era algo pequeno, tipo: você nunca faz nada direito. Mas aquilo grudou em você, não foi? Uma crítica, mesmo sem intenção, pode abalar a autoestima de uma criança que ainda está construindo quem ela é. E o mesmo vale para os elogios. Eles também podem confundir, principalmente quando são genéricos ou comparativos. A gente vai entender como fazer isso de forma saudável, sem rótulos, sem exageros e com mais foco no que realmente importa: o comportamento e o esforço. Então vamos lá para a primeira parte, que são as críticas, o jeito errado e depois o jeito certo. As críticas é onde muita gente erra sem perceber. Eu vou dar 3 exemplos bem práticos e que muitas famílias me trazem para a gente poder ter um entendimento. O primeiro exemplo é a criança que rabisca a parede. O jeito errado. Você é impossível, olha a bagunça que você fez. E agora, o jeito certo. Essas paredes não são lugar para desenhar, mas eu posso te dar papel para você continuar o seu desenho. Vamos limpar juntos? Percebe a diferença? Eu não rotulo. Eu falo sobre o comportamento e ensino uma alternativa. E ainda responsabilizo pela limpeza. O exemplo 2. A criança que faz birra no mercado. O jeito errado. Você é muito mal criado, tá todo mundo te olhando. E o jeito certo. Eu sei que você queria o doce, mas agora não é o momento. Podemos conversar quando chegarmos em casa? Aqui eu não exponho, não humilho, mantenho o limite e ensino a lidar com a frustração. O próximo exemplo é a criança que não quer emprestar o brinquedo. Então, como que normalmente a gente age? Nossa, que egoísta, dá logo pra ele. E como que a gente deveria agir? Eu entendo que esse brinquedo é importante para você. Quando terminar, que tal a gente combinar de emprestar um pouquinho? O que muda é a intenção. Não é sobre forçar para ele emprestar, mas sobre ensinar empatia e respeito mútuo. Vamos para o outro lado da moeda, né, que são os elogios. E sim, elogiar errado também pode atrapalhar o desenvolvimento emocional da criança. O primeiro exemplo é o elogio genérico. Você é o melhor da turma. E como que a gente deveria fazer? Eu vi como você se dedicou nessa lição, parabéns pelo seu esforço. O foco precisa ser o processo, não o resultado. Isso cria autoconfiança real, não dependente de aprovação. O exemplo 2 é o elogio comparativo. Viu? Você foi melhor que o seu irmão. E a forma correta. Eu gostei da forma como você resolveu esse problema. Você foi muito criativo. Comparações destroem a autoestima e criam rivalidade. Elogiar é sobre reconhecer e não comparar. O exemplo 3 é o elogio exagerado. Como que a gente faz isso erradamente? Uau, você é um gênio. E como que é a forma correta? Fiquei feliz em ver o quanto você se esforçou para entender isso. Elogios exagerados soam vazios. A criança sente quando é genuíno. Então, seja específico e sincero. Isso vale muito mais. Percebeu como a intenção certa, com as palavras certas, muda tudo? Criticar e elogiar faz parte da educação. Mas o que realmente constrói a autoestima é quando a criança entende que erros são aprendizados e que o esforço dela é valorizado. Se esse vídeo te fez repensar a forma como você fala com as crianças, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também quer educar com mais empatia. Se você quiser se aprofundar nesse tema, a gente tem um e-book Escolhendo Palavras e Criando Vínculo. Ele é um guia prático para transformar a comunicação com seus filhos através da escuta, do acolhimento e da educação positiva. O link está aqui na descrição. Aproveita para entrar na nossa comunidade no WhatsApp e seguir a gente lá no Instagram, @bambubom e
Caio e Não Me Vendo. Lá a gente compartilha estratégias reais para educar sem bater, gritar ou humilhar, criando vínculos afetivos e inteligência emocional desde cedo. Se você ama, se preocupa e quer desenvolver a sua criança, esse canal é para você. Bora transformar o mundo uma criança de cada vez.